Olá, eu sou Deise Correia, do Ministério Casais, Ricardo Deise, e estamos fazendo a leitura do livro Guia das Emoções, da editora Thomas Nelson Brasil, do autor Charles Stanley. Essa leitura foi autorizada. Para adquirir o livro, entre em contato com a editora. Hoje faremos a leitura do áudio 45 e vamos continuar o capítulo 7, Amargura, libertando-se da miséria. Em última análise, a recusa em perdoar é, na verdade, a necessidade de criar uma sensação de controle da situação. A segunda razão que as pessoas alegam para não abrir mão da sua amargura é que elas se culpam pelo que aconteceu, estando elas em falta ou não. Muitas vezes isso ocorre por causa do medo da rejeição ou de um sentimento generalizado de culpa. Além disso, elas podem se assustar com a sua própria raiva ou sentir que esta é uma reação inadequada, e por isso negam que ela exista e inadvertidamente guardam-na para si. Em função disso, tais pessoas podem ser tentadas a colecionar condenações adicionais sobre si mesmas, dizendo coisas como eu era muito ingênuo, eu deveria ter conhecido melhor, ou eu me permiti ser influenciado por pessoas em quem nunca deveria ter confiado. Vamos falar sobre isso com mais profundidade no capítulo 8. Quando examinarmos a culpa, no entanto, devemos notar que essa é uma maneira muito real, destrutiva e disfuncional de criar uma falsa sensação de segurança quando ocorre a adversidade. Uma terceira forma pela qual uma pessoa tenta estabelecer uma sensação de controle sobre a sua situação é afirmar que ela possui direito sobre a sua amargura, principalmente quando ela é assombrada por determinada experiência por um longo período. A fim de validar o quão profundamente a ofensa a afetava, ela pode sentir a necessidade de repetidamente trazer à tona o mal feito a ela, lembrando aos outros que ele é o responsável por sua condição. Ela pode explicar: eu acho que nunca serei capaz de esquecer o que aconteceu ou o quanto isso me machuca. Em última análise, no entanto, ela na verdade está se escondendo em sua dor e se esquivando do medo de seguir adiante. Uma vez ou outra, todos nós queremos nos proteger e culpar os outros quando coisas terríveis acontecem. Desde o Jardim do Éden, esta tem sido uma parte integrante da nossa natureza decaída. Gênesis 3, de 11 a 13. A questão, então, é: você está negando a sua necessidade de perdoar? Por quê? Está tentando restaurar sentimentos de autoridade e segurança, retendo a sua amargura? Está tentando punir alguém pela forma como ele ou ela o machuca? Caro leitor, pare de se enganar. Você não está prejudicando a pessoa que o feriu. Você está apenas se enjaulando numa prisão de infelicidade. Você se tornou tão temeroso de se machucar mais uma vez que se isolou e se fechou para receber o amor de que precisa tão desesperadamente. Não perca a paz e a alegria que devem ser suas por direito como filho de Deus, permitindo que as lembranças das ações dessa pessoa o atormentem repetidamente. Ao fazê-lo, isso irá lhe custar sua saúde, sua estabilidade emocional e os relacionamentos com as pessoas que você ama. É compreensível que você esteja com raiva e com medo de abrir mão do que já foi feito. Você não quer passar por uma situação assim outra vez e não quer que ninguém mais passe. Mas o que você deve entender é que perdoar não significa negar que o que ocorreu foi errado, nem que você deve permitir que a pessoa abuse de você novamente. Subtítulo do autor: perdoar não significa negar que o que ocorreu foi errado, nem que você deve permitir que a pessoa abuse de você novamente. É possível deter a ferida que alguém está infligindo a você. Como filho de Deus, você tem a liberdade e a capacidade de abandonar tal situação tão dolorosa por meio do perdão. Por isso, entregue a situação ao Pai. Libere o agressor para o Senhor e saia do cativeiro. Faça a escolha de perdoá-lo para que então Deus possa libertá-lo das consequências terríveis da amargura. Ele pode curá-lo e ajudá-lo a definir os limites fortes e saudáveis em sua vida que irão restaurar a sua confiança e a sua sensação de bem-estar, obtendo vitória sobre a falta de perdão.
A verdade dos fatos é, Deus não só lhe deu o mandato de perdoar, Efésios 4:32, mas também o capacitou com a habilidade de se libertar das injustiças cometidas contra você. Não importa quão profundamente elas tenham afetado sua alma ou se tornado parte de sua identidade. Seu Pai Celestial deseja restaurá-lo. Sei que isso é verdade porque vi a maravilhosa libertação de perdão em primeira mão. Quando eu tinha 9 anos, minha mãe se casou de novo, porque ela acreditava que eu precisava de um pai. Infelizmente, como eu disse no capítulo anterior, o meu padrasto, John, acabou se tornando um homem muito amargo, de uma natureza tal que nunca chegou a nos mostrar qualquer bondade, amor ou afeto. Enquanto criança que cresceu nesse ambiente hostil, eu desenvolvi um grande espírito de perdão em relação a ele. Conforme os anos passaram, eu cresci, fui para a faculdade e finalmente comecei a pastorear a minha primeira igreja. Você deve pensar que eu esqueci a crueldade de John ou que, de alguma forma, isso não fosse mais importante, mas era, e profundamente. Então o Senhor começou me convencendo da minha necessidade não só de perdoar John, mas também de lhe pedir perdão pela minha atitude. Então tomei as providências necessárias para me encontrar com ele. Lembro-me de como nos sentamos em lados opostos da mesa naquela noite, um de frente para o outro. Foi difícil, mas eu lhe disse, John, a razão pela qual eu vim até aqui foi para lhe pedir que me perdoe por meu espírito implacável em relação a você. Quando terminei de falar, John começou a chorar, grandes lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Então, meu padrasto, o homem que nunca havia demonstrado qualquer afeto para mim, levantou-se, deu a volta na mesa, me abraçou com força e me pediu para perdoá-lo pela forma como ele tratara minha mãe e eu. Foi uma noite incrivelmente libertadora para nós dois. Nós vamos continuar este capítulo no próximo áudio.